E aí, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui no estúdio e eu pensei em fazer uma homenagem, porque não tem como não homenagear essa mulher que, cara, desde 1977 faz história na nossa música. Nós não temos o hábito de homenagem, tributo, e na verdade nós usamos, mesmo sendo adorador, nós temos talento, sabia disso? Talento, voz, expressão, arte, performance. E ela, assim, mostrou que, além de adoradora, é uma excelentíssima artista. Eu tô falando de Shirley Carvalhais, uma pessoa que eu tive o prazer de produzir, de dirigir a voz, e para mim foi um negócio assim miraculoso quando eu trabalhei com a Shirley. Olha que eu trabalhei com muitos artistas, mas Shirley é história, Shirley é nossa história. Quando os pastores não curtiam muito aquela coisa de bateria do diabo, rock é do diabo, ela chegou naquela época da Jovem Guarda, fazendo aqueles rockabilly dentro dos discão LP, aquele cabelão alvoroçado. Essa foi a Shirley Carvalhais que abriu portas para muita gente e surgiram tantas cantoras se inspirando nela que, quando eu nasci, gente, em 77, ela gravou um álbum chamado Acima das Estrelas. Então ela já cantava lá, ele mora, rockão, acima das estrelas. Imagina isso aqui, eu tô falando de 1977. E lá no coqueiro, né, que você sabe que a extensão dela é agudíssima, brilhosa pra caramba. E ela teve essa passagem em 78, ela veio com outro disco. E esse disco também, que levou o nome de Supremo Autor, se não me engano, foi o de 78. Olha que eu tenho todos, eu tô falando de discos que eu tenho todos. E ela veio também com esse disco, o Supremo Autor, e tinha alguns sucessos que destacaram. Eu lembro que tinha assim, se você vive chorando, ó, rock aí, não sofre mais. Se você vive sofrendo, não sofras mais. E a gente pirava, né? Eu era moleque, eu tinha 2 anos de idade, então eu vim conhecer isso com 7, 8 anos, quando eu já cantava, desde 4 anos na igreja. Então eu pirava vendo os baixistas, era muito legal. Gente, essa era a Shirley Carvalhais. Ela colocou também, ela estourou com a música nesse álbum, vai ter uma festa no céu. A gente gostava de tudo isso, era uma música muito pura na época, né? Teve o terceiro dela, eu lembro que em 79, minha mãe comprava todos, um após o outro. E em 79 teve um disco, eu guardei os anos, porque depois eu cresci vendo aquele negócio de ficha técnica, quem produziu, quem arranjou, então eu fui guardando os anos dos LPs. E eu lembro que em 79 teve a Morada de Deus era o nome do álbum. Era um LPzão, Morada de Deus, e no Morada de Deus tinha uma música que eu cantava na igreja. Os astros proclamam a vinda do Senhor, que dia glorioso será para os salvos em Jesus. Eu desafio o maestro que conheça tanto Shirley quanto eu conheço. Eu desafio, porque desde o primeiro até o último eu acompanhei todos, assim, coisa de fã mesmo, sabe? Acompanhei todos. E eu lembro que em 80 ela lançou um hitzão, Santo Amor de Deus, foi o nome do disco. Esse eu lembro bem porque a gente cantava, grupo de jovem, grupo adolescente, eu tocando lá, Santo Amor de Deus. Também era um rockão, esse aqui. Santo Amor de Deus, Santo Amor de Deus, Santo Amor de Deus, é Jesus, Santo Amor de Deus, Santo Amor de Deus. Cara, não tinha nada de brega. Esse negócio de falar, não, Shirley é um bregão. Ela conquistou o coração do assembleiano, aquela coisa toda. Mas ela foi rock and roll pra caramba na época que ela foi crucificada e tal. Então imagina, a gente curtia isso, coisa de banda. Eu lembro que nesse disco tinha uma música, também uma baladinha. Oh, lágrimas, lágrimas, até quando molharás meu rosto triste. Ela tinha essa coisa da triste, que era da época. Tinha muita coisa de 81, logo em seguida ela lançou um. Aí esse álbum foi legal, ela veio com um cabelão, um violãozão, cabelo todo, né, caracolado. Tesouro incomparável eu achei. E aí eu lembro que eu tinha uma música que eu gostava de cantar nesse disco. Se eu pudesse voava ao encontro de Deus, abandonava esse mundo, saía voando, só parava no céu. Cara, Shirley era muito pop, velho. Shirley sempre foi.
Sempre foi. Essa voz dela encanta. Depois, assim, ela teve um disco que eu não acompanhei muito, em 82, eu não gostei muito do Asas da Humilhação, né, que eu não gostei. O estilo não me agradava, querendo aquela coisinha mais irreverente, ela fez um álbum mais fechado, mais igreja. E depois de Asas da Humilhação, teve Mansões Celestiais. Esse também foi um baita de um disco. Depois ela começou, assim, disparar sucessos para vender milhões de discos. Milhões. Tô falando de milhões. Não tô falando de internet, não tô falando de acesso a Facebook, Twitter. Não tinha nada disso. Nem rádio tocava, era só AM. Não tinha nem rádios evangélicas FM, para você ter ideia. Era muito moderno. E ela lançou o álbum Poemas, que aí estourou com a música que era... Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Cantei muito isso, muito. E eu tinha uma canção nesse álbum que eu gostava, que era A Chave da Vitória, a Chave da Vitória. É a oração do crente, eu gostava muito. Depois veio Renúncia, que aí o estouro, assim, nacional. Sabe que toda igreja que você chegar, de qualquer canto do Brasil, o povo cantava as músicas de Renúncia, né? Que foi quando lançou o hitzão que os baixistas gostavam, que era bom bem, bom bem, bom. Eu queria saber o próprio lenhador. É meio caipirão, meio regional, mas tinha um baixão, que tinha um riffzinho que todo baixista queria tirar. Tom, bim, dom, bom, bom, bem, bom, bem, bom, bom. Época boa, gente, muito bom, muito bom. Época que a música era pura, não tinha maldade, não tinha show business, não tinha nada disso. Era a unção de Deus, de uma cantora arrebentando, assim, fazendo história no meio da galera da Jovem Guarda, fazendo de um lado, se esforçando para vender, e ela já vendia milhões aqui no lado gospel, quando não tinha uma força de distribuição, não tinha nada disso. Shirley já era Shirley. E aí depois veio um monte de coisa, veio o Avivamento, né? Avivamento, outro rock. Esse avivamento, né? Avivamento é poder de Deus. Avivamento, sempre nessa coisa do rockão ali dos anos 70, 80, né? Aquela coisa de Jovem Guarda, que era muito bacana. Depois do Avivamento, e no Avivamento lançou uma música, um hitzão que estourou. Poeira, tudo é poeira. Cantei muito. Aí depois veio um lado mais melancólico, mais igreja, mais adoração, que foi o álbum Se o Amanhã. Se o amanhã chegar, trazendo para mim. E aí emplacou pedradas, gaivotas, sou gaivota, sobre amada revolta. Músicas lindíssimas. E aí veio Asas do Vento, que aí foi de arrebatar todo mundo, né? Asas do Vento. Aí veio... Eu lembro de uma música que eu gostava muito, que fala: conte pra Deus os seus problemas. E aí, gente, veio uma fase muito bonita dela para essa geração já aqui de 12 anos, 13 anos atrás, que ela gravou pela Arte Gospel do meu amigo Ronaldo, o álbum Há Uma Saída, né? Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. E depois desse tempo aí, veio um disco que aí sim, até que enfim me acharam, eu fiz a guitarra com muito orgulho, do disco Página Virada. Eu fiz as guitarras desse disco, arranjos do Mary Wilton Lages, meu brother, meu amigo. E no disco seguinte eu vim ser o maestro, o produtor, onde ela gravou duas músicas minhas, uma que chama Vai Tudo Bem, né? E eu vou profetizar, vai tudo bem, com minha boca declarar, vai tudo bem, vou fazer dos meus problemas. Nessa extensão, tá? Nessa altura. Uma grande passarela, só dizer vai tudo bem. Me deu essa alegria, eu compus e ela gravou e eu produzi, foi a coisa mais linda, eu dirigi a voz dela. E depois ela gravou uma outra minha também, que é a... Você Vai Ver, uma musiquinha que é bem cara de sertanejo universitário, né? Que essa porta logo vai se abrir, e essa guerra eu vou resistir, e eu vou suportar até o fim, até o fim. Você vai ver que estou me levantando desse chão, vai ver minha bandeira em mim. Enfim, chegar.
O vídeo já tá com 9 minutos. 9 minutos, Shirley. Falando de você é muito pouco. Eu teria que ter aqui umas 30 horas para falar assim, sem intervalo, sobre tudo que você representa pra gente. Parabéns, feliz aniversário. Essa foi minha pequena homenagem para você, que vai ser sempre uma grande rainha na música gospel, sem dúvida. Parabéns, grande adoradora, grande mãe, grande esposa, grande cantora, excelentíssima assim, intérprete para marcar gerações, como até hoje, 2014, ainda estou falando de coisas de 1977. Shirley Cavalhais, amamos você.